Capítulo 27. 5.000 kg por dia. Autor: Mingyu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Apenas quando Zhao Hai estava ficando preocupado com Amas, uma voz de repente veio: os milhos amadureceram. Por favor, recolha o mais breve possível. Zhao Hai ficou atordoado, mas ele logo reagiu e olhou para Merine. Vovó Merine, os grãos que eu plantei amadureceram. Eu vou coletá-los agora, você que vir junto. Zhao Hai já havia trazido Merine para o espaço antes, então não seria muito grande coisa fazer isso agora. É só que Merine não era Blochiade e Roquiade. Ele ainda respeitava muito Merine, então mesmo quando ele queria entrar no espaço, ele primeiro procuraria a opinião de Merine. Merine também queria olhar o espaço quando ouviu isso, então ela assentiu: claro, jovem mestre. Eu também quero ir dar uma olhada. Zhao Hai assentiu, e com seu pensamento, os dois apareceram dentro do espaço. Porque os rabanetes foram plantados durante a manhã, havia apenas pequenas folhas agora. Mas os milhos tinham amadurecido completamente. A maturidade dos grãos era diferente do que Zhao Hai tinha visto no jogo. No jogo, mesmo que os grãos estivessem maduros, eles seriam verdes, enquanto na fazenda espacial as folhas secavam. No entanto, esses grãos cresceram de maneira saudável. Cada um com quase 50 centímetros de comprimento, os milhos já tinham atravessado as folhas de cobertura. Eles pareciam dourados e muito apetitosos. Merine obviamente nunca tinha visto um milho antes, então ela não sabia o que fazer. Ela estava apenas olhando para os milhos curiosamente sem nenhuma ideia do que fazer com eles. Zhao Hai caminhou para o lado dos milhos alegremente e arrancou um de um talo. Ele tirou as cobertas para revelar os grãos amarelo-dourado. Parecia que o rendimento não seria baixo. Calculado de acordo com a produção, esses 2 acres de solo poderiam produzir pelo menos mais de 5.000 kg de milho. Se eles pudessem ser usados como sementes, seriam suficientes para plantar 1.000 acres de solo. Zhao Hai entregou o milho a Merine com alegria e sorriu: vovó Merine, olhe. Isso é milho. Com apenas um processo simples, ele pode se tornar alimento. Não é muito delicioso, mas pode encher o estômago. Estes 2 acres de milho podem produzir mais de 5.000 kg. Se eles podem ser usados como sementes, eles são suficientes para plantar 1.000 acres de terra. Nós podemos coletá-los uma vez todos os dias depois, e não teremos que nos preocupar com comida dessa maneira. Merine pegou o milho e ela olhou para Zhao Hai: jovem mestre, você está dizendo que podemos produzir mais de 5.000 kg de comida todos os dias mais tarde. Zhao Hai acenou a cabeça com um sorriso. Ele sabia o que Merine estava pensando. Mais de 5.000 kg de alimentos por dia, esse número seria um pouco assustador. Além disso, o tempo de maturação dos milhos no espaço foi cerca de 14 horas. Mais de 5.000 kg por dia era um eufemismo da parte de Zhao Hai. Merine estava tão animado que seu rosto ficou vermelho. Ela não conseguia parar de murmurar: 5.000 kg por dia, 5.000 kg por dia. Zhao Hai sorriu: tudo bem, vovó Merine. Essa coisa de milho não é muito deliciosa, então vamos plantar outra coisa mais tarde. Estamos em um período de transição agora, só podemos plantar isso. Merine voltou aos sentidos e imediatamente disse: não, jovem mestre. Não vamos plantar mais nada. Apenas plante isso. Esta é a comida com o maior rendimento que já ouvi. Jovem mestre, não vamos plantar mais nada, apenas plante isso. Ela estava tão animada que suas palavras estavam ficando incoerentes. Zhao Hai sorriu: não plante outra coisa, apenas plante isso, hahaha. Tudo bem, não fique tão nervosa, vovó Merine, haha. Existem muitas plantas de alto rendimento. Embora não tão alto quanto o milho, mas elas são mais deliciosas. Não se preocupe, eu tenho tudo aqui. Merine assentiu depois de ouvir o que Zhao Hai disse: muito bem então, jovem mestre. Vamos fazer como diz. Como recolhemos isso então? Zhao Hai sorriu: não se preocupe. Neste espaço eu dou as ordens. Ele então ordenou: recolha os milhos. Recolha os grãos do milho, as espigas de milho e os talos do milho separadamente. Na verdade,
Havia uma maneira mais elegante de se referir às espigas de milho. Na cidade natal de Zalhai, eles se referem a grãos como milho, enquanto espigas de milho são coisas que produzem grãos de milhos, e os talos são chamados de barba de milho. Eles também são bons para queimar. Zalhai queria ver se o espaço poderia aceitar comandos tão complicados. Se eles pudessem ser aceitos, então ele poderia confirmar que o espaço lhe obedeceu completamente. Merini olhou para Zalhai com incompreensão, pois não sabia com quem Zalhai estava conversando. Mas o que aconteceu em seguida no espaço a fez ficar com os olhos e a boca bem abertas. Ela viu o cesto de coleta subir e os milhos voaram para o cesto sozinhos. Não demorou para que todos os grãos fossem armazenados. Sem esperar que Merini reagisse, Zalhai caminhou rapidamente até a porta do depósito e tocou. Então relaxou, exalou profundamente e riu com vontade. Merini foi até o lado de Zalhai e perguntou: "Do que você está rindo, jovem mestre? O que está acontecendo?" Ela perguntou enquanto apontava para o local vazio da terra. Zalhai riu: "Tudo bem, vovó Merini. Eu te disse certo. Neste espaço, eu comando tudo. É por isso que não preciso me preocupar quando se trata de plantar ou colher." Merini perguntou, emocionalmente: "Isso é ótimo, jovem mestre. Vamos plantar neste solo agora, tudo bem?" Zalhai acenou com a cabeça, mas ele ainda era muito cuidadoso. Com um pensamento, um punhado de grãos de milho apareceu em sua mão. Esse punhado foi os grãos que acabou de entrar no armazenamento. Quando Zalhai retirou os grãos de milho, a notificação voltou imediatamente, tipo, milho. Qualidade, excelente. Pode ser usado como sementes. Pode ser levado para fora do espaço para o uso. A expressão de Zalhai ficou alegre. Com um profundo suspiro, ele ordenou: "Plante os milhos." Depois do seu comando, apavou para o chão onde estavam os milhos e começou a cavar o solo, seguida pelas sementes de milho que saiam da mão de Zalhai, como se eles aparecessem do nada e caíssem no chão. O balde de água despejou água no solo. Merini olhou para isso com olhos e boca bem abertos. Ela nunca esperou que o espaço de Zalhai fosse tão incrível. Ela nunca ouviu falar disso, muito menos ver. Não demorou até que os 2 acres de solo fossem novamente plantados. Zalhai assentiu com a cabeça e foi até os rabanetes. Ele olhou para eles, mas não se preocupou com insetos. Quando ele jogou o jogo, o espaço poderia remover os erros por conta própria. Ele acreditava que se houvesse insetos aqui, o espaço atual também o lembraria. Merini estava constantemente de pé ao lado de Zalhai. Como estava realmente muito feliz hoje! Com esse espaço incrível, seria uma questão muito simples para a família Buda se elevar. Assim que Zalhai não encontrou problema com os rabanetes, levantou-se e sorriu para Merini: "Vovó Merini, vamos sair." Merini assentiu. Com seus pensamentos, os dois apareceram dentro da sala do castelo. Zalhai olhou para fora. O tempo que passaram no espaço não foi longo e não houve mudanças no céu. Zalhai então se virou para Merini e disse: "Vovó Merini, eu vou trazer os talos de milho e as espigas de milho para fora. Com essas coisas, não precisamos nos preocupar com lenha." Merini assentiu apressadamente: "Tudo bem, siga-me, jovem mestre. Coloque essas coisas na cozinha." Zalhai balançou a cabeça: "Não, vovó Merini. Eles ainda precisam ser secos sob a luz do sol. Caso contrário, eles carregariam um pouco de umidade. Coloque-os no armazenamento depois de estarem completamente secos." Merini assentiu: "Tudo bem. Então vamos colocá-los fora do castelo. Não há muitos espaços abertos no castelo." Zalhai concordou e então seguiu Merini para fora do castelo, para onde ele melhorou o solo ontem. Este pedaço de terra não poderia ser plantado no momento, então, em vez disso, ele colocou os talos e as espigas de milho aqui. Foi também para impedir que o solo melhorado fosse soprado, e também para bloquear a vista deste solo com uma cor diferente. Assim que todos os talos e as espigas de milho apareceram no solo vazio, Zalhai virou-se para Merini e disse: "Vovó Merini, podemos usá-los para cozinhar refeições a partir de agora. Eles não queimam tanto quanto madeira, mas são utilizáveis. Se os escravos ficarem com frio à noite, eles também podem queimá-los para se aquecerem."
Merine olhou para as duas pilhas de materiais para queimar com o rosto cheio de sorrisos. Agora ela finalmente não precisaria se preocupar com problemas de lenha. Ela assentiu sem parar. Muito bem, jovem mestre. Apenas deixe isso para mim. Zalrai assentiu e então olhou para o céu. Vovó Merine, está ficando tarde. Meg e os outros voltarão em breve para o almoço. É uma pena que não tenhamos ferreiros, ou poderíamos deixá-los modificar algumas ferramentas de metal em armas. Havia poucos carpinteiros entre os escravos para começar, então havia menos ferreiros entre eles. Proprietários de escravos temiam que, se os escravos soubessem sobre ferraria, eles poderiam forjar suas próprias armas e então poderiam se rebelarem contra eles, de modo que os donos de escravos nunca deixavam que eles se aproximassem de tais coisas. Mesmo se houvesse escravos ferreiros, eles seriam ferreiros que se tornaram escravos depois. Merine também sabia que se as ferramentas agrícolas não fossem modificadas, elas não seriam tão fáceis de usar quanto armas feitas de pedra. Além disso, eles não tinham combustível, então era impossível modificar as ferramentas de metal. Zalrai conduziu Merine de volta ao castelo, que então foi preparar o almoço. Zalrai sentou-se sozinho na sala de jantar para pensar sobre as coisas em silêncio. Agora que eles estavam enfrentando duas crises em vez de um, se as bestas tóxicas e as criaturas necromânticas do pântano do cadáver apodrecido fossem atacar, o que eles usariam para contê-las? E uma vez que as coisas saíssem, todo o seu plano de plantação seria arruinado. Isso seria o que ele mais se preocupava. A plantação era a maior parte do seu plano de desenvolvimento futuro. Se ele desistisse agora, seria muito lamentável. Mas não desistir significava que ele tinha que resolver o problema do pântano do cadáver apodrecido primeiro, já que isso faria ser incapaz de criar animais. Mas como resolver isso? Por muitos anos, os especialistas do continente chegaram, mas o pântano do cadáver apodrecido ainda era uma das 5 áreas proibidas no continente. Com sua fazenda espacial. Não parece ser útil, certo? Zalrai estava agora no final de seu juízo. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.